Tapão nas costas. O podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. Bom, pessoal, a gente está aqui no terceiro episódio dessa série de programas que é o Tapão nas Costas. Depois a Claudinha vai falar um pouco mais sobre o que é nosso projeto do Tapão nas Costas. E só para contextualizar o que foram os vídeos anteriores, assim, os programas anteriores. No primeiro, a gente fez um levantamento do pequeno empreendedor diante a pandemia. Como é que o pequeno negócio está se portando, a questão da queda dos clientes, quem teve que fechar, quem está atendendo por delivery, sabe? Como que está sendo essa dinâmica para o pequeno empreendedor? Vocês podem assistir lá, tanto no podcast, quanto no Spotify, quanto no YouTube, que tem o nosso programa. No segundo programa, a gente falou sobre técnicas para o pequeno empreendedor ter ideias criativas. A gente apresentou 3 técnicas, que é o brainstorm, ou a tempestade de ideias, o mapa mental e insights. E deu exemplos práticos como fazer cada uma dessas técnicas para levantar ideias para os negócios, de como lidar com a crise. Foi uma conversa bem interessante e que trouxe esse dia a dia do nosso trabalho na economia criativa, tanto como designers, como publicitários, que são ferramentas que a gente usa. Então, a partir dessa trajetória, fez sentido a gente fazer esse terceiro programa falando como o empreendedor vai lidar com o número de ideias que surgiu a partir desses processos criativos. Quer dizer, como que tu vai escolher a melhor ideia? Surgiram 20, 30 ideias, qual que vai ser a ideia que vai ser colocada em prática? Então, esse é o tema do nosso programa de hoje, que é como escolher ideias criativas. Legal, Luz. Esse projeto, ele faz parte da Ativo. Ativo é um grupo de criatividade coletiva, né? Mais precisamente coletivo criativo. Nós somos pequenos empreendedores também, temos os nossos próprios escritórios, somos designers, publicitários, e esse grupo tem como objetivo fomentar ideias que trabalhem com economia criativa, ações e gerar conteúdo. Tapão nas Costas é um projeto que faz parte da Ativo, que já está, esse é o nosso terceiro episódio, né? Terão outros, a gente já está preparando outras pautas. O nosso primeiro episódio, como a Luz comentou, ele fez uma introdução, depois a gente começou a abordar algumas técnicas para ter ideias, e agora a gente vai discutir depois como é que a gente vai selecionar essas ideias, como é que a gente vai dar continuidade ao que a gente passou debateu nos outros episódios. Então, a cada episódio, a gente vai comentar um assunto e vai trazendo novas soluções, enfim, essa é a maneira que a gente encontrou de colaborar durante essa pandemia, assim, compartilhar com o pequeno empreendedor um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso know-how, assim como, né, como profissionais, como professores, educadores da área. Então, para apresentar, primeiro, eu sou a Cláudia Nichetti, sou designer, quem falou agora foi Luz Maria, publicitária, e Guilherme Parolin, designer, e já aproveito o engate para perguntar para o Parolin. A partir do que a gente fez, a gente discutiu no projeto passado, no episódio passado, a gente ensinou técnicas de como o pequeno empreendedor faria para ter ideias. De que maneira? Como é que ele poderia usar usando técnicas que a gente usa na nossa área de criação e que eles poderiam adaptar para a rotina deles e produzir várias ideias. A partir dessas ideias, e a gente sabe que isso acontece, a gente se depara com uma lista enorme de situações. Às vezes, assim, de 30, 20 ideias, a gente seleciona 5, mas a gente só pode aplicar uma. Como é que eu sei que aquela uma é a mais adequada? É a melhor, não só a melhor ideia, mas também a ideia mais viável de ser reproduzida, que está mais dentro do meu contexto, dentro da minha capacidade. Então, acho que seria legal a gente comentar e a gente, né, se existe uma maneira da gente fazer isso, se tem como a gente ser mais assertivo nessa escolha. Bom, acho que a resposta simples, mas rápida é sim, tem. Só que não é tão simples assim, tão direta
a ponto de ser aplicável, né, sem ter um método, sem ter um processo. Então, da mesma maneira que a gente já falou no nosso último episódio, aliás, quem não viu, estamos no YouTube, estamos no Spotify, em várias plataformas de podcast também. Então, podem acessar lá o segundo episódio, porque esse aqui, como a Cláudia e a Luz Maria falaram, é uma continuação daquele outro. Então, naquele outro nós falamos sobre como gerar ideias, tentando até desmistificar um pouco dessa ideia que a criatividade não é acessível para todo mundo, quando sabendo que ferramentas usar, quais métodos usar. E com a seleção de ideias é a mesma coisa. A princípio parece ser muito difícil, né? Porque tu tem todas aquelas ideias que tu gerou, aquele mar de conceitos e várias palavrinhas, vários termos, várias possibilidades. E quando tem muitos caminhos, isso causa certa angústia. Então é natural ter um pouco de receio, um pouco de medo. Então tem métodos, tem processos que eu vou abordar aqui na minha fala rapidamente, bem objetivos, que eles visam realmente, eu tenho aquele mar de ideias, então como é que eu posso reduzir essas ideias para um conjunto de algumas poucas, e a partir dessas poucas eu posso testar. Então o nosso processo, o processo geral, assim, do pensamento de design que a gente quer, né, difundir mais também para o pequeno empreendedor, para os empresários no geral, é esse, né? Tu acaba ampliando suas possibilidades, gerando ideias, depois tem um momento de restrição dessas ideias, para escolher algumas poucas para avaliar, testar. Então, tu acaba ampliando, restringindo, ampliando, restringindo. É um processo cíclico contínuo de melhoramento, né, em etapas, em ciclos mesmo. Eu vou compartilhar minha tela. Eu preciso, acho que Luz Não, é ou a Cláudia. Cláudia Eu vou me compartilhar. possibilite que eu compartilhe. Já tá, ok. Preparei um material aqui bem interessante para Legal. exemplificar. Acho que eu consigo agora. Bom, então o nosso título do nosso episódio de hoje, né, como escolher ideias criativas. E aqui eu trouxe algumas etapas, né, de como isso pode acontecer. E é muito do que eu falei antes, é um pouco de desmistificar essa ideia da inovação, da criatividade como uma coisa inalcançável, que só grandes empresas que têm 50 departamentos conseguem fazer. E esse desmistificar a inovação, a criatividade, passa primeiro por entender alguns princípios. Então, ter um mindset, né, um modo de pensar um pouco alinhado a essas três características. Então, o primeiro é entender que o processo de seleção de ideias, assim como de geração de ideias antes, ele é um processo coletivo. Então, aqui eu ressaltei o tivo, que não é de acidente, mas, né, fazendo uma brincadeira com o nome do nosso coletivo criativo. Então, o processo coletivo, ele pressupõe que todos participem. Então, é um processo que não é individual, tem mais pessoas envolvidas e todos têm, né, igual voz, igual vez nesse processo. Então, da mesma maneira que era importante antes na geração de ideias que tivesse um grupo de pessoas diverso, né, representando várias partes do problema, vários tipos de envolvidos no problema que está se tentando resolver, aqui também, esse mesmo grupo de pessoas que gerou as ideias, ele tem que estar junto para selecionar as ideias. Aí o segundo grande ponto é ser um processo colaborativo. Então, qual que é a diferença entre coletivo e colaborativo? A princípio parece sinônimos, né? Mas a ideia é que o colaborativo, ele pressupõe um propósito comum. Então, uma meta em comum, um objetivo em comum. Então, acaba sendo um coletivo que tem um foco específico e todos trabalham juntos para alcançar aquele objetivo. Então, é importante que, sim, se reúna várias pessoas, mas que todas tenham claras entre si qual é o objetivo daquela reunião, enfim, daquele processo. E, por fim, é um processo também iterativo. E não é interativo com N, de propósito, porque iterativo significa um processo que ele é contínuo. Então, são melhorias contínuas, é um processo que ele se repete em ciclos, como até abordei antes na minha fala. Então, esses são os 3 pontos que, antes de começar o processo de seleção, tem que ter bem claro. Envolver pessoas, as pessoas têm que ter propósito comum, e esse propósito está claro e nivelado entre o grupo, e tem que entender que é um processo iterativo. Então, pode acontecer que não seja uma seleção única de ideias, mas que se faça várias pequenas seleções e o processo se repita em alguns ciclos.
Mas, bom, então, tendo esse mindset pronto, né, fortalecido no grupo, agora sim o passo a passo. Então, a gente tem algumas etapas bem simples. Então, a primeira delas é, ok, eu peguei, gerei minhas ideias, fiz meu brainstorming, que foi facilitado pelos mapas mentais, que foi facilitado pelos insights que eu formulei. E agora eu tenho aquele mar de ideias naquela minha folha, cheia de post-its ou de papéis colados com fita adesiva. Então, o primeiro passo é, vou reunir de novo o meu grupo, esse mesmo grupo que participou da geração, e cada um, individual e em silêncio, vai analisar as ideias. Então, por que individual e em silêncio por enquanto? O processo não era coletivo, não era colaborativo. A ideia na análise individual, primeira, é que cada um não influencie os outros. Então, analise por si só e faça a sua conclusão a partir de cada uma das ideias. Depois, cada pessoa, né, entendendo todas as ideias que estão lá dispostas no papel, vai ter 2 votos. Então, um voto é para a ideia mais inovadora e o segundo voto para a ideia que acha que tem mais viabilidade ou mais potencial de ser bem-sucedida. Então, cada pessoa vai também pensar, ok, o voto de mais inovador eu vou dar para essa ideia, o voto da viabilidade eu vou dar para essa outra. E aí, enfim, realmente se vota. Um jeito muito intuitivo, muito interessante de se votar é meramente desenhar. Então, um círculo para a ideia mais inovadora e um certinho para a ideia mais viável. E assim tu vai ter, né, vários círculozinhos e vários certinhos ao longo de várias ideias. E depois se compila os votos e conta os votos, se vê quais ideias tiveram mais votos. Eu trago aqui a mesma tela que foi trazida no episódio anterior, sobre brainstorming, para ilustrar o processo. Para ilustrar também esse processo de seleção. Então eu vou ter esse resultado do brainstorming com as ideias colocadas no papel. Então as pessoas vão começando a votar. Então uma pessoa pode votar aí no drone, depois botou outro voto nos correios. E assim por diante. Então digamos que eu tenha 6 pessoas no grupo, então eu vou ter 6 votos da bolinha e 6 votos do certinho. E aí depois então separa as ideias mais votadas, né? Então, os 2 tipos de votos, eles equivalem à mesma coisa, eles têm o mesmo peso. Então, a ideia de dividir entre ideias mais inovadoras e mais viáveis acaba sendo só uma maneira de organizar melhor o pensamento da pessoa que vai lá votar, mas o peso é igual. E a ideia, de modo geral, é limitar o número de ideias a, no máximo, 5. Então, se acabar tendo mais do que 5 ideias, pode acontecer em grupos maiores, né, do que 6 pessoas. Então é interessante ver se algumas das ideias mais votadas não são muito similares e possam ser agrupadas em uma única ideia, para tentar deixar esse número mais próximo possível de 5 ideias. Então aqui de novo, né, eu vou ter o meu exemplo. E aqui eu vejo que essa ideia da parceria com apps de transporte individual teve, né, 4 votos. Eu tive uma segunda ideia dos Correios que teve 3. E as outras ideias tiveram só 1 voto, no somatório total. Então são essas 2 ideias que eu vou separar, que passaram nesse primeiro filtro. E agora, tendo essas ideias filtradas, né, separadas do resto, eu vou avaliar realmente qual delas é a melhor. No nosso caso, no nosso exemplo, então, a gente teve 2 ideias, né? O ideal é, como eu falei, ser no máximo 5 ideias que vão estar nessa etapa agora. E aqui eu uso 3 perguntas. Então, cada pessoa também tem que responder a cada uma dessas 3 perguntas para cada uma das ideias. A primeira diz respeito a quão excitado, a quão animado cada participante do grupo se sente com relação àquela ideia. É uma questão muito do feeling, do tesão por aquela ideia. A segunda pergunta é, de novo, qual das 2, qual das 5, enfim, o número que seja, é mais inovadora? Ou quão inovadora a percepção do próprio participante é com relação àquela ideia. E no terceiro, o quão cada participante acha que aquela ideia seria realista, seria viável de ser implementada. Então isso aqui pode ser uma discussão mais aberta, mais livre. Os participantes vão falando e vão comentando sobre cada uma das ideias, respeitando esses três tópicos. Então, para aquela ideia da parceria com os apps, eu vou pensar, bom, ela me anima? Eu gostaria de implementar essa ideia? O quão acho que ela é inovadora? E o quanto eu acho que ela é viável para ser implementada? E a mesma coisa para outra ideia. E por fim,
Então, respondendo esse pequeno questionário para cada uma das ideias, a ideia é selecionar, então, a ideia que foi mais bem sucedida. Então, se afunilaria para uma ideia só. E, nesse momento, é hora de nivelar o conhecimento sobre aquela ideia. Então, eu posso ter lá a ideia da parceria com os apps, ter sido a mais votada e ter passado no crivo das 3 perguntas. Então, ela foi a ganhadora, digamos assim. Então, agora, o propósito do grupo tem que ficar claro. Eu tenho que me garantir que cada pessoa que faz parte do grupo entenda que parceria com apps significa a mesma coisa, para evitar desentendimentos, evitar que uma pessoa tenha uma compreensão X daquela ideia e a outra tenha Y. E aí, no momento seguinte, que vai ser implementar aquela ideia, testar aquela ideia, pode dar uma discordância, pode dar muito ruído no grupo. Então, é esse nivelamento que é importantíssimo. E o processo basicamente é esse. Então, a ideia é testar, implementar, assim como na geração se aprende muito fazendo, então aprendendo na prática. E a partir daqui, então, teria uma ideia única, que passou no crivo de todas essas ideias, e se passaria para a próxima etapa, que é validar, que é testar, que é botar aquela ideia em prática, fazer um MVP, como a gente chama, né? Que é o mínimo produto viável. Mas isso é assunto, talvez, para outra conversa nossa. Muito legal a apresentação do Guilherme, assim, e eu acho interessante esse processo ser um processo passo a passo e ter uma pessoa responsável por conduzir. Porque o que acontece em geral nesse levantamento de processos criativos, como brainstorm ou como mapa mental, que a gente comentou antes? É muito caótico, né? A ideia, no brainstorm, pelo menos, é levantar todas as ideias. Então, talvez no grupo, no coletivo, aconteça esse processo de todo mundo querer falar, todo mundo querer, não, mas isso, mas aquilo, todo mundo querer dar ideia e querer defender a sua ideia ali. Então, eu já fiz um workshop com o Guilherme de Design Thinking, que a gente usou esses passos, e é uma coisa interessante o quanto essa metodologia realmente é efetiva e funciona, tendo uma pessoa que coordene, que diga, não, agora a gente vai levantar a ideia que mais anima, agora a gente vai levantar a ideia mais inovadora. E seguindo esses passos e tendo uma pessoa que faça essa coordenação, realmente o resultado, isso é olhando assim teoricamente parece muito bonito, e tu pensa, mas será que funciona? Realmente funciona. Nesse workshop que a gente fez, foi uma manhã inteira lá na Associação Comercial, se levantou saídas criativas para revitalizar o entorno do mercado público e as saídas que cada grupo levantou eram saídas viáveis e extremamente interessantes e com possibilidade de serem implementadas. Então, eu achei legal isso que o Guilherme falou, que a gente pensa que criatividade é uma coisa só para designers, só para publicitários. Não, seguindo esses passos, esse passo a passo, é possível sim para o pequeno empreendedor com a sua equipe, seja de 3, 4 funcionários, levantarem possibilidades efetivas de saídas para essa crise criativas. É legal que tu falou, Luz, que o processo criativo ele não tem que ser caótico. Então, é justamente nesse sentido. Pode ter um mediador, mas eu vejo que o que mais influencia também é aquela questão de ser um processo colaborativo no sentido de ter um propósito comum no grupo. Então, quando o grupo tem uma ideia nivelada entre si do que eu estou fazendo aqui, né? Qual problema eu quero resolver? E tem clareza entre si dos métodos que vão ser usados, isso também ajuda muito. Então, é muito naquela coisa de solidificar aqueles 3 princípios iniciais, né? Eu acho que é um processo, só um pouquinho, Claudinha, acho que é um processo também, esse do trazer clareza, né? Porque quando o pequeno empreendedor está diante do problema, como esse que a gente vem levantando, né, ao longo desses programas, que é a questão financeira, a questão da pandemia, fecha negócio, o perigo do contágio, né? A tendência é que seja tudo um caos, porque o banco, porque a conta, porque o funcionário, porque o cliente. Aí no momento em que tu começa a planificar essas questões, tu começa a ter clareza e a tranquilidade de quais as ações que vão ser implementadas.
Pois é, Luz, era justamente esse ponto que eu ia destacar, assim, de o quão a gente, quando a gente faz esse processo, o quão fica fácil, talvez fácil, pareça que a gente está tirando um pouco da importância do projeto, né, dessas técnicas, mas o quão a gente consegue ter a capacidade de enxergar o todo, né? Então, isso é bem importante, assim, que é a lógica do pensamento sistêmico. Então, quando essa equipe de empreendedores e quem está colaborando, seja o cliente, ou seja funcionário, ou pessoas próximas, que estejam colaborando nesse processo, né, que vão colaborar nesse processo, não só quem está fazendo a mediação vai ter essa visão mais clara, como também toda a equipe ou todo mundo que estiver envolvido vai acabar tendo uma visão muito mais clara de tudo. E aí, nessa área, também é interessante, assim, para ajudar nessa clareza das escolhas e da votação, se for necessário voltar e dar uma relembrada em quais eram os problemas, o que realmente a minha empresa está vendendo, de que forma ela está vendendo, voltar lá no contexto que a gente chama, que nada mais é do que eu enxergar o que eu fazia antes e olhar o que é possível depois, também ajuda nesse processo de escolha, né? E quanto mais a gente faz esse review, olha como era, olha como pode ser, vai clareando cada vez mais. Acho que isso é um ponto muito importante a ganhar. E uma outra questão que eu queria comentar, que o Guilherme falou, que é a questão do parecer caótico e talvez na hora de fazer a implementação tenha que fazer um ajuste. Na verdade, eu também tenho uma certa desconforto com a palavra caótico. Eu prefiro pensar em soluções não lineares. Então, não necessariamente tem que chegar lá no final do problema, né, e aplicar aquela solução e ter certeza que aquela solução vai funcionar, e se ela não funcionou, eu abro mão de todo o processo que eu fiz. Na verdade, não é assim. Se a gente chegar no final e ver que tem algum ajuste, é importante a gente voltar, talvez fazer alguma correção e ir de novo. Então, essa não linearidade é comum, né? Até para as pessoas às vezes fazem, implementam e não deu muito certo. Então, o que eu faço? Eu jogo tudo para o alto e continuo no meu desespero. Na verdade, não, né? A gente sabe que isso acontece. Às vezes a gente tem que voltar, fazer algum ajuste e depois implementar de novo. E assim a gente vai indo até que a ideia fique realmente adaptada e funcione bem para o que a gente estava querendo e tudo mais. Eu queria fazer um comentário em cima disso que tu falou, Claudinha, dois exemplos, assim. Eu acho que o grande pulo dessa metodologia para o pequeno, não só para o pequeno, mas para o médio, para o grande empreendedor, é engajamento de equipe. Tem uma questão da participação da equipe e o engajamento maior na implementação da ação. Sabe? Porque tu envolve as pessoas dizem, que legal, a minha ideia foi considerada, vou implementar a minha ideia, sabe? As pessoas se sentem, não só se sentem, estão participando e o engajamento delas no resultado daquelas ideias vai ser bem maior. Um exemplo dessa ação que a gente está dando aqui é esse nosso programa Tapão nas Costas, que a gente começou, os 2 primeiros eram 6 pessoas participando e 1 hora de duração, sabe? Aí começou, vamos fazer live no Instagram. Não funcionou aqui. Não, 1 hora é muito longo. A gente pode reduzir. Então, esse programa de hoje está sendo um exemplo desse ajuste ao longo do processo criativo. A gente está testando um outro formato, que é só 3 participantes e menos tempo, em vez de 1 hora, meia hora, não sei quanto tempo vai dar essa gravação aqui, e vamos ver se vai funcionar. Esse é um bom exemplo de como fazer a coisa rodar. Isso é até tranquilizante para quem está ouvindo e assistindo, de saber que isso acontece, né? A gente trabalha, que todos nós temos muitos anos de atuação na área criativa e a gente já tem muita tranquilidade para saber que isso acontece, que não é nenhum problema, a gente volta e ajusta. Mas para quem está iniciando o processo, e a gente sabe isso, até quem está iniciando na carreira, então imagina para quem é empreendedor que não é da área e que vai aplicar essas técnicas, o quão não deve estar apreensivo em achar assim, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que vai funcionar? Não, funciona e é exatamente esse o processo, assim, é exatamente isso que funciona, isso que é utilizado sempre, né? Então, o exemplo que a Luz falou é exatamente isso, a gente também está nesse processo,
para poder melhorar o programa e contribuir cada vez mais. Então, a nossa ideia é sempre ter uma reflexão. Será que na hora que realmente foi bom? Será que realmente funcionou? Será que a gente abordou da melhor maneira? Não abordamos. Por que não abordamos? Volta de novo, rever. E provavelmente nos próximos episódios, muito provavelmente haverão algumas mudanças, né? A cada episódio a gente vai discutindo o que poderia melhorar e o que poderia não funcionar. Mas também achei muito legal isso que a Luz falou do engajamento. E em momentos de crise, mais ainda, o engajamento é importante, assim, né? Porque é aquele apoio de todo mundo em prol de uma ideia, em prol de um objetivo, assim, faz toda a diferença. Inclusive, essas técnicas tendem a unir as equipes, né? Quando as pessoas trabalham meio que isoladas e a gente se une para ter uma ideia, a gente se une para solucionar um problema, isso também acaba, só esse processo de união já gera resultados bem interessantes para o negócio, assim, para o projeto. E é legal falar também que, por mais que esses processos todos eles sejam mais interessantes feitos presencial, então as pessoas reunidas ao redor de uma mesa, numa mesma sala, ainda em tempos, né, de Covid, é possível fazer também à distância. Então, fazer como a gente está fazendo agora essa live, né? Esse vídeo. Enfim, fazer uma chamada de vídeo e uma pessoa é o mediador e anota as ideias ou até compartilha a tela mostrando um documento de texto em que as ideias vão sendo colocadas e vão sendo organizadas e a votação acontece. Então, também é possível adaptar tudo isso para uma realidade de trabalho à distância. E gera, ainda assim, o mesmo tipo de engajamento, o mesmo tipo de sentimento de, eu pertenço, eu tô... Essa ideia, essa coisa não surgiu da minha chefia do nada, né, de cima, sem eu saber por quê, de onde veio. Não, eu estava lá, eu vi que foi considerado, como a Luz falou. Essa ideia, eu participei, eu fiz, eu estava lá. Eu vou me sentir mais parte, quase que também dono daquela ideia. Então, para eu poder me esforçar e trabalhar nela, vai ser muito mais fácil, muito mais propício. Com certeza. A gente está num momento, né, nas empresas, eu acho que qualquer tamanho de empresa, em que as lideranças elas não são mais verticais, elas são cada vez mais horizontais, né? Então, o engajamento, o envolvimento dos colaboradores, que a gente não trabalha mais com essa denominação, os empregados, os funcionários, não, são colaboradores, está todo mundo colaborando, independente de nível hierárquico, né? Então, essas metodologias, elas trazem cada vez mais essa horizontalidade e uma colaboração maior na implementação das ações do trabalho, né? O pequeno empreendedor não preciso nem dizer a importância disso, né? Que está muito próximo, né, do colaborador. E tem outro... Desculpa, Cláudio, só fechando o que a Luz falou. Tem outro grande fator, uma outra grande vantagem desse tipo de processo, desse tipo de pensamento, né, guiado pelo design, para gerar ideias, selecionar ideias, que é a questão da própria eficácia, né, até a economia de dinheiro, de recursos. Porque fazendo esse processo todo, cheio de etapas e com validações constantes, tu chega numa ideia no final, uma potencial ideia ao final, que ela tem muito mais chance de dar certo do que se não se seguisse esse processo. Então também tem essa grande vantagem para o pequeno, que ele também tem muito menos margem para errar do que uma grande empresa. Muito legal, assim, já que a gente está tratando desse novo formato, a ideia é já ir para os comentários finais, assim, já finalizando. Dentro dessa lógica dos 3 primeiros vídeos, né, que a gente trabalhou com os problemas do pequeno empreendedor, como ter ideias criativas, e agora a gente lançou alguma luz de como implementar essas ideias. Depois a gente pode disponibilizar, quem quiser, esse material aí que o Guilherme elaborou. E o próximo programa, que a gente ainda vai definir a data de lançamento, vai ser o Negócio das Estrelas, o Despertar Digital. O Duda Kozer, o João Severo e a Cláudia Machado vão falar sobre a questão da transformação digital, o crescimento exponencial e marketing viral. Então, eles vão trazer um pouco à luz dessa questão do uso das novas tecnologias nesses novos ambientes de negócio. Bem legal. Só para relembrar, então, se quem quiser o material,
nos manda um e-mail, é Tivo Criativo, tudo junto, sem ponto, sem underline nem nada, tivocriativo@gmail.com, e a gente coloca vai aparecer na edição. Mas nos manda um e-mail que a gente libera o material para vocês. Enfim, ou também se tiverem dúvidas, podem nos mandar por e-mail, ou sugestões de assuntos que vocês queiram abordar nos próximos vídeos, coisas que vocês acham que não ficaram bem explicadas ou que gostariam de trabalhar mais, que a gente está super disponível e super aberto assim, para receber essas sugestões. Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Tivo, Grupo de Economia Criativa.